Já pensou por que algumas pessoas não conseguem perdoar aos outros? Existe um senso de superioridade. Eles dizem, eu nunca faria o que ele fez. Como é que fez uma coisa como essa? Se todo mundo reconhecer a sua fragilidade, sua própria maldade, sua necessidade da graça de Deus, se todo mundo entendesse que temos todos a mesma enfermidade, nós julgaríamos com tanta facilidade os outros. Teríamos mais tacto, mais cuidado em perdoar e entender a natureza pecaminosa do ser humano. Entenderíamos também melhor a grandeza do amor de Deus e teríamos um espírito perdoador, compassivo frente à miséria humana. O foco da lição desta semana é reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus e a profundidade da sua paciência, tanto para com os pecadores pagãos de Nínive, quanto para o profeta relutante escolhido para a missão. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos na lição número 4 e o título da lição é A Saga de Jonas. E aí, como está indo seu estudo da lição? Estudo diário, um assunto fundamental. Nós não queremos apenas recapitular a sexta-feira, alguma coisa para ter alguma coisa que dizer na igreja o dia sábado. Nós queremos ter um hábito de ler a Bíblia e a lição todos os dias, para que o sábado seja o grande dia da celebração. Que Deus abençoe o estudo diário, seja uma bênção para a tua vida. Vamos a falar agora sobre Jonas e como ele se tornou um mensageiro eficaz e também como ele foi um mau exemplo para algumas coisas também. Vamos a recapitular esta lição. Está para isso o pastor Eberon Donato, quem é diretor de Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana. Bem-vindo. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos a fazer uma oração e pedir a direção de Deus para o estudo. Querido Pai, queremos pedir a tua companhia para que as preciosas lições de tua palavra possam calar fundo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a considerar dois assuntos na lição desta semana. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus vai além das fronteiras e alcança todas as culturas. Em segundo lugar, não há pessoas de afora. Para Deus não existem pessoas de afora. E vamos então entrar na nossa história, né? Nossa história é Jonas. Jonas estava fugindo de Deus e a misericórdia de Deus estava querendo alcançar esse povo de Nínive. Por que a natureza da missão de Jonas se tornou chocante aos ouvidos dele? Por que ele relutou tanto para ir e poder anunciar a mensagem de salvação a Nínive? Pastor, em primeiro lugar, eu queria dizer que Jonas é o livro mais missionário do Antigo Testamento e talvez um dos mais missionários de toda a Bíblia. Por quê? Não por causa de Jonas em si. É porque o livro de Jonas apresenta o grande missionário da história. E o grande missionário é Deus. Você vê que é Deus quem está todo o tempo indo em busca, insistindo para salvar os ninivitas, para salvar aquelas pessoas que precisam dele. E ele está tentando fazer de Jonas, ou seja, o grande missionário está tentando fazer de Jonas um missionário. Esta é a luta, é a saga que nós vemos em todo o livro. Agora, por que foi tão difícil para Jonas aceitar esse chamado? Bom, primeiro a gente pode dizer que Jonas estava com um pouco de medo, é verdade, porque afinal de contas os ninivitas ou os assírios eram arqui-inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. E Jonas estava pensando, como é que eu vou agora evangelizar em uma terra inimiga? Eu vou morrer, né? Mas Deus estava dando uma tarefa desafiadora para ele. Mas esse não era o ponto principal. Eu penso que o ponto principal é que Jonas também, ele foi alcançado pela teologia de sua época, e a teologia de sua época dizia que a exclusividade da salvação pertencia ao povo de Israel, aos judeus. E Jonas pensava disso de uma maneira tão concreta que no capítulo 4, verso 1, ele diz assim, quando Deus se arrependeu e não ia destruir o povo,
Ele ficou irado, né? E ele diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então esse era o conceito vigente da época e Jonas então pensava: se esse povo precisa de salvação, que venham até nós, mas nós irmos até eles é algo muito difícil, inconcebível. E esse conceito estava prejudicando Jonas de aceitar esse chamado. E Jonas sim sabia que Deus era bondoso, né? Ele fala, eu conheço, o Senhor é longâmino, você vai perdoar, você vai perdoar. Eu não quero ir a essa missão porque eu não quero que esse povo seja perdoado, eu quero que morram, porque esse povo era maldoso mesmo, né? Um povo pagão que tinha costumes Cruel em extremos, suas ações. As mulheres eram grávidas, eram cortadas, tiravam as crianças, eram golpeadas, os meninos nas rochas. Era uma coisa terrível que acontecia em Nínive, né? Uma cidade grande, com mais de 100 mil habitantes, provavelmente, porque ele disse que percorria vários dias e não chegava. Então, era uma cidade infectada de maldade, né? E o texto bíblico, todo o livro de Jonas mostra a necessidade de evangelizar as grandes cidades. Nínive era uma grande cidade naqueles dias. E o desafio de Jonas é o nosso desafio hoje, evangelizar os ninivitas modernos que precisam de salvação. Sem dúvida alguma. Agora, por que reconhecer nossa identidade é tão importante, especialmente a hora de cumprir a missão? Nós precisamos primeiro, pastor, reconhecer quem nós somos para reconhecermos a missão que Ele nos dá. Se nós não reconhecemos a nossa pequenez, se nós não reconhecermos a nossa pecaminosidade, jamais poderemos cumprir a missão, porque a missão é maior do que nós mesmos. Então nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus totalmente e exclusivamente. Isso em primeiro lugar, né? Isso em primeiro lugar. Isso é fundamental para cumprir a missão que o Senhor nos confia. E quando ele foi perguntado, quem é você? Quem é você? Aí Jonas, no capítulo 1, verso 9, ele responde em uma forma incrível. Não sei se podemos ler essa passagem para que possamos descobrir a verdadeira identidade. Ele até agora passava como uma pessoa comum, né? Estava no barco, fingindo de Deus, e até que vinha a tempestade aquela. Então, eles começaram a perguntar, cada um clama para seu Deus, e ele estava dormindo. E você, que faz aqui? Quem é você? Nesse momento que ele reconhece, o verso 9 diz assim: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí ele caiu em si, né? Reconheceu que realmente a sua origem e que ele estava fugindo de Deus. Reconhecer a identidade, né? Nós reconhecemos, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós reconhecemos que é um povo de Deus chamado, não é um povo diferente de ninguém. Nós não somos pessoas diferentes de ninguém, todos temos nossas lutas, nossos problemas. Só que Deus chamou um povo, assim como chamou Israel, Deus chama a um povo, Deus chama pessoas que conhecem a mensagem para que se torne uma bênção. Então, quem é você? Se você não é ninguém, não crê em ninguém, não tem fé em ninguém, então não tem nada que oferecer. Mas ele disse, eu sou hebreu e eu sou aquele que temo a Deus e sou hebreu e temo ao Senhor. E esse Senhor é Deus dos céus, da terra, do mar. Então, do mar também, se o mar está bravo assim, esse Deus tem que calmar a fazer alguma coisa, né? E eu acho que nós temos que começar a pensar seriamente qual é nossa identidade. Quando perdemos nossa identidade, nossa missão também é distorcida. Isso é muito claro, né? Agora, não há pessoas de afora. No livro nós entendemos muito claro isso, considerando a atitude de Deus. Qual foi o principal tema de Jonas aqui no livro? O principal tema de Jonas é a missão de Deus em salvar os pecadores. Isso está muito claro. Deus toma a iniciativa em todos os momentos. Ele toma a iniciativa quando chama Jonas para pregar em Nínive. Ele toma a iniciativa quando ele envia o peixe para que o peixe, então, agora leve Jonas para Nínive e não para Tarsis, para onde ele estava fugindo. Ele toma a iniciativa quando o povo se arrepende. Ele toma a iniciativa para salvar o próprio Jonas. Com o caso lá da aboboreira que cresce e tudo, é uma demonstração de amor. Deus é o grande missionário. Para mim, esse é o grande tema de Jonas. Que maravilha! E agora a pergunta é,
o que foi que motivou a desobediência de Jonas? Porque ele estava realmente querendo fugir de toda essa tarefa missionária. Eu creio, pastor, que o que o motivou foi o preconceito religioso que ele tinha, especialmente para com os ninivitas, que eram inimigos do povo de Israel. Mas algumas coisas mais motivaram Jonas a essa desobediência. Eu diria que Jonas também era um indivíduo que estava preocupado consigo mesmo, com a sua reputação. Então, quando Deus mudou de ideia, quando Deus, na realidade, não destruiu o povo de Nínive, porque aquela era uma questão condicional, era uma profecia condicional, se o povo se arrependesse, não haveria por que Deus destruir. Mas Jonas estava preocupado. E como fica a minha palavra? E o que eu disse? Eles não vão acreditar. O meu ministério profético, como vai ficar em tudo isso? Jonas estava preocupado consigo mesmo e não com aquelas pessoas. E isso me leva à terceira questão. Jonas ainda precisava se apaixonar pela salvação de pessoas. Jonas tinha desprezo, né, por essas pessoas. Faltava paixão pelas almas. E às vezes eu fico pensando que esse é um problema que está presente na igreja hoje também. Às vezes nos falta paixão pelas almas, nos sacrificarmos pelas pessoas, irmos em busca dessas pessoas como quem realmente deseja salvá-las. E isso parece que faltou em Jonas. E por conta de tudo isso, Deus teve que agir e mostrar que, na realidade, Ele não estava salvando apenas o povo de Nínive, Ele estava salvando o seu próprio profeta na missão. Quando nós vamos cumprir a missão, nós não apenas salvamos, mas nós mesmos somos salvos no cumprimento da missão. Isso nos leva a pensar um pouquinho em relação a algumas pessoas que nós naturalmente desprezamos, né? Quando vemos uma pessoa que está fazendo coisas muito erradas na televisão, coisas assim, nós temos um desprezo no nosso coração, não temos um carinho e um amor por isso. Naturalmente, nunca vai ser assim, entre aspas, mas Deus coloca compaixão em nosso coração, para que nós possamos orar por essas pessoas, para que nós possamos começar a ver o que eu poderia fazer se eu estiver perto dela. E creio que Jonas não tinha essa compaixão. E Deus queria que ele possa atuar, mas não apenas por cumprir uma missão, sino também com coração na missão. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Que lições nós podemos tirar de nosso estudo da lição desta semana? Vamos falar de alguns aspectos ruins. Jonas desprezou os ninivitas, isso ficou claro. Foi rebelde diante da ordem de Deus e fugiu da missão porque desejava o mal dos assírios. Tá certo? Agora, alguns aspectos positivos. Jonas admitiu seu erro diante dos marinheiros, declarou sua fé em Deus, enfrentou as consequências de seus atos ao pedir que o jogassem ao mar, humilhou-se no ventre do peixe e se dispôs a cumprir a ordem de Deus. Ele finalmente foi tocado e ele foi e pregou, no final de contas. Que outra aplicação temos para nossos dias hoje? Duas breves aplicações. Primeira, eu vejo aqui nesse texto a graça de Deus demonstrada pelo povo de Nínive e demonstrada por Jonas. E essa graça de Deus nos transforma em missionários. Deus transformou Jonas em um grande missionário. Deus pode transformar a mim e a você também em um grande missionário. Nós podemos aceitar que a graça de Deus faça essa obra em nossas vidas. E às vezes podemos passar por uma prova para entender e compreender que Deus nos está chamando para cumprir uma missão. Vamos agora ouvir e assistir o comentário do autor da lição em esse momento. Sometimes God does call his mission. Às vezes, Deus chama missionários a irem a missões Think estranhas. of Jonah, for example. Pense em Jonas, por exemplo. Essa deve ser uma das histórias favoritas da Bíblia. Por causa da grande quantidade de ação, as crianças gostam de ouvir. Todo o drama e ação de Jonas. Mas quando nós adultos prestamos atenção à história,
nós percebemos quão incomum a situação foi. Na experiência da antiga Israel, a população vizinha deveria ir até Israel, à luz no monte, e aprender de Deus. Mas Jonas foi enviado para fora. Muito incomum. Uma coisa que precisamos nos lembrar sobre a experiência de Jonas é que ele não era somente um missionário, mas também um profeta. Os missionários têm uma mensagem geral de Deus, mas profetas têm uma mensagem específica e detalhada para uma época e um lugar, bem como um pano de fundo onde isso acontece. Então, a experiência de Jonas se destaca no Velho Testamento. Nem todos foram enviados como ele foi, mas ele tinha uma missão dupla, profeta e missionário. O que podemos fazer como resultado dessa lição? Sempre me ponho a pensar, se a lição foi boa, tranquila, muito bem, aprendi algumas coisas, não é suficiente. Tem que haver uma decisão, tem que haver uma determinação. O que podemos fazer? Devemos cultivar o espírito que Cristo manifestou em seu esforço para salvar os que erram. Esses lhes são tão estimados como nós. Se pudéssemos ver isso em sua plena realidade, quanto nosso celo seria incentivado a nossos esforços e nossos esforços redobrados para atingir essas pessoas que estão necessitando de nosso auxílio. Nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos orar e amar essas pessoas. Vamos pensar em uma pessoa, só uma pessoa. Você já pensou? Vamos orar por ela. Que Deus nos coloque amor no coração para chegar até essa pessoa. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Assim como muitas vezes já temos fugido da missão, esta semana nós encaremos, possamos ver, visitar, orar e amar uma pessoa para poder mostrar o amor que o Senhor tem por ela. Em nome de Jesus. Amém.